Sejam bem-vindos ao projeto Jogando em Casa, que tem como finalidade conhecer as diferentes modalidades dos esportes de Poços de Caldas. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o atletismo. Meu nome é Luana Renó, eu sou estudante de jornalismo, estou no segundo período e... Eu sou Renan Passetti, também aluno do segundo período de jornalismo, e hoje a gente está com eles, Tatiele Carvalho e Luiz Felipe, ambos atletas aqui da cidade. E a gente vai começar primeiro apresentando a Tatiele, que é corredora, começou essa carreira aos 8 anos de idade, e aos 14 anos ela já foi campeã da São Silvestre em São Paulo, e aos 18 anos ela se mudou para São Paulo para começar a sua carreira e viver somente do esporte. Ela foi 5 vezes campeã do Troféu Brasil de Atletismo, que é a maior competição entre clubes da América Latina, e já participou de 2 campeonatos pan-americanos, 3 campeonatos mundiais e foi eleita 2 vezes a melhor brasileira na corrida internacional de São Silvestre. O seu maior feito foi alcançar os índices técnicos para os Jogos Olímpicos de 2016. E o Luiz, ele é triatleta, ele tem disputado muita modalidade do X-Terra, que é uma modalidade que envolve o ciclismo, a natação e a corrida também, né? E com certeza o índice técnico dele foi ter participado do Mundial na Itália ano passado, né? Que eu imagino que com certeza foi um grande feito aqui para a cidade. E primeiro, Tatiele, perguntar para você, como é que foi o começo da sua carreira, assim? Como é que foi, tipo, perceber que você tinha o dom para aquilo? Como é que foi? Conta pra gente. Na verdade, eu não me conheço, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu não me conheço fora do esporte. Eu comecei no esporte aos 8 anos, mas antes disso eu já jogava futebol. Participei de escolinhas aqui na cidade. E então, eu digo que não foi eu que escolhi o atletismo. Foi o atletismo que me escolheu, porque o meu sonho era ser jogadora de futebol. Foi na época que a Marta despontou a nível mundial, então eu olhava aquilo e falava, poxa, um dia eu vou ser como a Marta. Mas eu nunca imaginei que eu seria a Tatiele do atletismo. E graças a Deus deu certo e hoje eu posso colher os frutos de tudo que eu trabalhei e hoje eu estou conquistando, de tudo que eu conquistei e hoje eu posso ser referência, não só a nível nacional, mas como a nível mundial. E você, Luiz, como é que foi o começo ali? Como é que você percebeu que você queria praticar o X-Terra? Então, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu esporte. Então, eu comecei a X-Terra em 2017, né? Antes dele eu fazia outras modalidades de triatlo. E o X-Terra foi uma das modalidades do triatlo que eu me identifiquei. A gente tem mais contato com a natureza, são esportes que eu amo, a corrida, trail, mountain bike. E a natação aí que eu tenho um pouquinho de dificuldade. E desde então, desde 2017, eu vim me dedicando, comecei lá de baixo, né? Perdi várias provas e agora, graças a Deus, eu consegui entrar aí na categoria Pro, né? Categoria profissional. E esse ano 2023 foi um ano que eu consegui estar em todas as provas no pódio. O ano passado consegui ir para o Mundial, fiquei top 20 no alto rendimento sub-30. E é isso. Tati, você falou, né, que você começou no futebol, que você tinha como referência a Marta, mas durante essa transição do futebol para o atletismo, quem que foram suas referências, suas inspirações? Então, conforme eu fui evoluindo no atletismo, porque para mim tudo era novo, eu fui conhecendo realmente os ícones, né, as pessoas que fizeram história no nosso país. Então, hoje, para mim, eu tenho como referência feminina a nossa recordista sul-americana da minha prova, que é dos 10 mil metros rasos, que é Carmen de Oliveira Furtado. E também, no masculino, tem como referência Marilson Gomes dos Santos, que foi o nosso recordista desde as provas de 5 mil metros até a maratona, e nosso medalhista olímpico, Vanderlei Cordeiro de Lima, que acredito que ele foi o maior nome hoje do atletismo nacional e mundial, né, brasileiro, né? E então, esses 3 para mim são referências que eu levo todos os dias nos meus treinamentos, nas competições, que eu acredito que eu posso também chegar um dia aos pés deles, né? Conquistar pelo menos o mínimo do que eles conquistaram. Você, Luiz, você também tem referências, não só no Xterra, mas também em todas as categorias do atletismo. Então, quando eu comecei no triatlo, eu tinha como referência o Greg Alexander, né? Que era o do triatlon de estrada, o Ironman. E aí, participando das provas, eu comecei a admirar que hoje é meu técnico Hugo Amaral, Felipe Moleta, que dentro do Brasil, na modalidade que eu faço, eles são os melhores. Eles que lideram o ranking da elite, né, do triathlon cross. E hoje eu tenho a oportunidade de ser treinado por eles, né? Eles são meus treinadores.
Então, eu treino com meus ídolos, na verdade. Para você, Luiz, qual que foi a competição mais difícil, mais marcante que você participou até hoje? Então, a mais marcante foi o Mundial do Ato Olímpico, que eu fiz no Canadá. Eu representei o Brasil e fiquei na segunda colocação. Foi uma prova assim que todo dia que eu tô treinando eu penso nela, no que eu podia ter melhorado no dia, que eu podia ter feito para conseguir a primeira colocação e já penso nas próximas. E para você, Tatiana? Para mim, com certeza, foram os Jogos Olímpicos. Eu falo assim, os Jogos Olímpicos, para mim, foi uma prova incrível, mas eu conquistar o índice, a prova que antecedeu o índice a Olimpíada, para mim foi top. Assim, por quê? Porque não tinha no Brasil uma atleta que queria conseguir esse feito, que teria conseguido aquele feito. Então, o país estava um pouco desacreditado, né, de que uma brasileira conseguiria. E no dia que eu fiz aquele índice, que eu alcancei o índice, todos os dias eu imagino como foi. Porque eu corri uma prova muito tranquila, eu não sofri para fazer o índice para a Olimpíada. E quando eu cruzei a linha de chegada, que eu vi o meu resultado, eu falei, poxa, eu vou ser atleta olímpica e isso ninguém vai tirar de mim. Então, aquele dia foi o divisor de águas da minha carreira. Foi onde eu pude provar realmente porque eu tinha entrado no esporte. Porque o esporte tinha me escolhido, né? E porque eu tinha escolhido também o esporte. Então, a Olimpíada, para mim, eu falo que eu posso encerrar minha carreira hoje. Eu já encerro muito feliz e muito realizada porque eu me tornei realmente a primeira mulher finalista olímpica da história do Brasil. Eu lembro que a Olimpíada no Rio foi muito bonita, né? O clima lá era muito legal mesmo, né? Tipo, eu imagino, deve ser incrível, né? Como é que era o clima lá? Então, a gente ficou na vila e uma coisa assim, o clima era tão incrível, a sensação era tão maravilhosa que os atletas que eu via só pela TV, eu estava hospedada no mesmo prédio, no mesmo hotel que eles. Tava tietando ele Daí, lá. assim, então assim, eu olhava para aquelas pessoas, para mim era inacreditável aquele momento. Você estar almoçando com os melhores do mundo, jantando com os melhores do mundo. E sem contar, assim, a sensação da pista, né, da competição em si, que tinha milhares de pessoas gritando o meu nome. Né? A única brasileira ali representando o Brasil, a primeira prova da competição. Então, isso para mim, assim, a energia daquele pessoal, daquele ambiente, para mim foi incrível. E você, Luiz, também já, né, foi para campeonatos mundiais. Você sentiu um estranhamento quando você foi para outros países? Você conseguiu se conectar com os atletas de lá? Ou foi difícil para você conseguir se adaptar? O primeiro contato, meu primeiro mundial, eu fiquei assim, tô realizando um sonho, né? Porque, igual a Tati disse, a gente via os melhores do mundo pela TV, pela internet. Aí chegar lá, você tá numa coletiva com todo mundo ali. É uma coisa fantástica, ver os nossos ídolos andando assim, lado a lado, tanto que eles são fortes. É uma sensação assim indescritível. Imagino. Acho que uma pergunta até para quem tá querendo começar a correr ou já corre, como é que é a rotina de treino de vocês? Assim, pode falar primeiro, tá? A minha rotina de treino, eu faço 14 treinos semanais, eu treino todos os dias da semana, 2 períodos, faço musculação 2 vezes por semana e faço um dia de funcional. Então, assim, é uma rotina de dedicação total. Eu tenho uma folga a cada 15 dias. Então, isso é o que me faz chegar ao topo. Não desistir, manter sempre a frequência, né? E não sabotar. Né? A gente procura o máximo não eliminar treinos. Fazer o que está sendo feito, o que precisa ser feito na planilha. Na risca, né? É. Você, Luiz, como é que tem sido a tua rotina? A gente tem uma semana dura, né? Como eu faço triatlo, então geralmente são 2, 3 períodos por dia. Claro que não são longos, né? São as três modalidades um pouquinho mais curtas. Também de segunda a segunda, com alguns descansos ativos, outros passivos, dependendo do período de treinamento. E agora, como a gente está no final da temporada, né? Já vai encerrando a última prova, a gente dá um pause nisso e volta só ano que vem. Graças a Deus, né? Porque o ano foi duro. Semana toda você treina as 3 coisas, o ciclismo, a natação e a corrida. Isso, natação eu treino todo dia. E de segunda a sexta eu intercalo a bike com a corrida. E sábado e domingo são os 3. Nossa. Nossa senhora. Então, Tati, você falou que, né, que você não tinha essa referência, né, para uma mulher no atletismo olímpico aqui no Brasil. E
E no início da sua carreira, tipo, como é que era treinar? Como é que você conseguiu essa assistência? Que foi aqui em Poços de Caldas, né? Tipo, como é que você conseguiu? Então, eu comecei Processo. treinando com o saudoso seu Chico, o corredor, né? Ele que me descobriu, ele que foi lá na quadra de futsal, me viu jogando e falou, menina, você é muito talentosa, você joga muita bola, mas você é muito melhor no atletismo, você corre muito. Então, eu decidi dar essa oportunidade, né, de entrar no atletismo. O começo foi muito difícil, eu não tinha apoio, até mesmo familiar, porque a minha mãe, ela achava que corrida era para meninos e não para meninas. E então, assim, até os meus 18 anos foi um período bem complicado, porque com 16 anos eu tive que trabalhar, deixar um pouco, né, esqueci um pouco o esporte para trabalhar, para dar uma condição melhor de vida para minha família, e eu também, já aquela mocinha, já quer ter roupas novas e tudo, e a minha família não tinha condições de me dar. Então eu comecei a trabalhar, então eu intercalava os estudos, o trabalho e treinava 2 a 3 vezes por semana. Então até os 18 anos foi muito difícil. Depois dos 18 anos, não que foi fácil, mas eu tive a oportunidade de deixar de trabalhar e viver só do atletismo, né? Comecei a competir em várias provas, essa prova começou a me render financeiramente, e aí as coisas começaram a se encaixar e dar certo. Então hoje eu agradeço muito a Deus e agradeço muito ao esporte e ao seu Chico, o corredor, por terem me dado essa oportunidade, porque hoje eu posso dizer que eu vivo do esporte, que o meu trabalho é o esporte. Que bom que você conseguiu alcançar isso, que é uma coisa muito incrível. E você, Luiz, você começou quando? Tipo assim, você já falou de quando você começou, né? Mas realmente essa transição para a carreira. Então, eu comecei no mesmo projeto que a Tati, projeto Tio Chico, tanto que minha mãe já fazia parte desse projeto, na época que a Tati era pequenininha. E aí, o que eu vivo hoje é parte do sonho da minha mãe também, que minha mãe foi atleta, então desde pequeno eu tive esse incentivo. Teve um tempo que eu não queria saber de esporte, teve ali nos 13 para 14 anos. Aí depois eu descobri a bike, aí minha mãe querendo que eu continuasse a carreira de atleta, né? Aí ela deu ideia, por que eu não fazer um duatlon, um triatlon, né? Foi daí que eu comecei a pesquisar, descobri, gostei. E a partir daí a gente começou esse sonho. E ela me incentiva muito, eu tenho incentivo da prefeitura também. E eu entrei para a faculdade, né, de educação física, se formar em educação física, e tentei ao máximo ali, sempre dar o meu 100% ao esporte. Hoje eu trabalho no clube que patrocina a gente, e a gente eu tenho essa abertura de sair para competir, sair para treinar, e eu sou muito grato a isso, a minha mãe, ao tio Chico e a Caldense hoje. Vocês acham que o cenário atualmente aqui em Poços está mais fácil para as pessoas começarem no atletismo, assim, tá mais tranquilo de virar um atleta? Eu acredito que sim. E por quê? Porque hoje eles têm referência. Quando nós começamos, nós não tínhamos referência. Nós treinávamos sem saber o que estava treinando. A gente treinava porque a gente gostava. Hoje não. Hoje, os jovens que começam, eles já têm em quem se espelhar. Se espelham no Luiz, se espelham em mim, se espelham em outros atletas que têm Poços de Caldas. Eu acredito que falta muito incentivo, muito apoio, né? Até mesmo das pessoas que trabalham em prol do esporte na cidade. Mas o que depender da gente, a gente quer poder transmitir que o esporte muda vidas e transforma. E eu penso assim, que se eles não se tornarem grandes atletas, eles vão se tornar grandes cidadãos. Porque o esporte em si, ele é uma ferramenta de transformação de vidas. Perfeito. Vocês têm planos para o futuro? Como é que vocês veem a carreira de vocês a partir de agora? Pode falar primeiro, Tati. Então, eu já estou no processo de aposentadoria, né? Eu já consigo me ver aposentada, até porque esse ano eu completo 25 anos de carreira, então já estou um pouco mais cansada. Eu já tenho outros projetos, que é o projeto de descoberta de talentos, né? Eu sempre tive esse sonho porque eu fui descoberta. Então, eu quero ter essa oportunidade de descobrir também talentos, dar oportunidade a outras crianças, a outros jovens. Então, eu já estou nesse processo, quero me aposentar em 2028,
nos Jogos Olímpicos, né, conseguindo o índice olímpico. Tem agora Paris 2024, que também não descarta a possibilidade, estou super cotada a estar em Paris, mas o meu projeto futuro, eu me formo em Educação Física agora também, e poder montar uma escolinha de atletismo, poder trabalhar com crianças e jovens e também com mulheres, né? Eu tenho um projeto de vida que é trabalhar na transformação das mulheres. Então, eu tenho como esse foco. Sei que é um projeto audacioso, é um projeto ousado, mas eu acredito que eu estou aqui nessa terra para poder vencer. Vai dar certo, com certeza. E você, Luiz? Eu tenho bastante planos ainda e sonhos. Eu tenho o meu sonho desde que eu entrei no triatlo é fazer um mundial do Ironman lá no Havaí, em Kona. E meu plano pro ano que vem é voltar pro mundial. O ano que vem vai ser na Austrália, em Townsville, e tentar chegar pelo menos entre os 5 primeiros na minha categoria. Esse é o plano. E levar o nome de Poços de Caldas e o Brasil, né? E aí até quando eu conseguir, sempre em cima do pódio, né? Com tantas viagens, né, com tantos treinos, corridas, vocês têm uma vida realmente muito corrida. E como é que é a questão do emocional? Como é que vocês lidam com a pressão? Pode responder primeiro, Tati. Então, para mim, como eu comecei muito cedo, a pressão em mim foi muito grande desde os meus 8 anos. Porque eu, com 19 dias de treinamento, eu já dei o primeiro resultado fora da cidade. Então, assim, as pessoas sempre me viram como o futuro, sabe? Então, eu tenho essa pressão. Só que eu sempre consegui administrar muito bem, porque eu sei o que eu quero e eu sei onde eu posso chegar. Então, eu faço um trabalho psicológico semanalmente para dar uma segurada no emocional, mas eu procuro todos os dias meditar naquilo que eu quero para o dia, né? Sem pressão. Eu sei que a vida em si, ela já é uma pressão. Então, se a gente coloca mais pressões, a gente acaba não suportando. Então, eu procuro levar a vida um pouco mais leve, uma vida um pouco mais tranquila e executar somente aquilo que me foi proposto. Você, Luiz, como é que tá? Então, no começo da minha carreira, eu tinha muita ansiedade nas primeiras provas. Quando eu peguei meu primeiro patrocínio, eu queria sempre ganhar a prova. E algumas vezes isso não acontecia, eu ficava frustrado e tudo. E aí, tendo amigos mais velhos que já passaram pela mesma situação, meu técnico, conversei bastante com ele, eu tentei fazer terapia, só que eu não gostei de sair. Eu fui melhorando isso. E hoje, assim, 2, 3 vezes por mês eu tenho provas oficiais, já é totalmente diferente de antes. Eu chego para a prova descontraído, já não tenho mais ansiedade, largo como se fosse um treino ali, claro, com a mentalidade de performar, mas em comparação a antes, hoje, leve também, suave, né? Vocês acham que dá para conciliar a vida de atleta com a vida pessoal tranquilamente, assim? Tranquilamente não, a gente faz um esforço, né? Até porque a nossa rotina ela é muito pesada. Às vezes a minha mãe, às vezes a minha família reclama que eu não tenho tempo para estar com a família. Mas eu falo que o esporte ele tem começo, meio e fim, a família não. Então a gente pode se dedicar agora e futuramente, quando a gente pensar em encerrar a carreira, que a gente pode também se dedicar à família. Então, a gente consegue conciliar, eu consigo conciliar tranquilamente, até porque eu já tenho uma evolução, já tenho muitos anos de carreira, então eu consigo. Só que eu penso primeiro no esporte. Tudo que eu vou fazer, eu já me pergunto, será que não vai prejudicar o meu treino? Será que não vai prejudicar o meu trabalho? Porque se for prejudicar, eu já aborto a missão e vou descansar. Você consegue conciliar tranquilamente atualmente? Ou também tá um pouco difícil? Eu posso falar que sim, porque na minha família, eles sempre me acompanharam nas corridas. Então, quando a gente está viajando, minha mãe, meu pai e minha irmã vai junto, outra corrida minha namorada vai junto, já aconteceu das minhas avós ir junto. Então, eles sempre estão presentes ali. Imagino que esse seja um medo de muitas pessoas que querem começar na carreira, de pensar que vai ter que, né, ir muito longe, ter que separar da família. Cria uma ansiedade. Nesse cenário, vocês acham que tá mais pessoas entrando pro atletismo aqui em Poços, ou tem tido uma diminuída por causa, né, desses problemas psicológicos? Cada vez mais ansiedade está surgindo. Eu acredito que não que esteja diminuindo por conta disso. Eu acredito que é a falta de incentivo, a falta de divulgação do esporte na nossa cidade.
Nós não temos mais pessoas competindo, mais pessoas treinando, por conta da nossa divulgação, que eu acredito que ela ainda está muito fraca, né? Então, nós temos realmente, se você quer ser grande, se você quer evoluir, se você quer conquistar algo grandioso, você tem que sair de casa, você tem que, por exemplo, eu chego a ficar 30, 60 dias fora de casa, treinando e competindo. Isso para mim já virou uma rotina normal. Tem pessoas que não conseguem realmente se adaptar a isso, porque são muito apegadas à família, mas você tem que pensar também no seu potencial, no seu dom, no que Deus te deu. Então, quando eu saí de casa muito nova, eu pensei no que eu poderia projetar para o futuro, o que eu poderia conquistar. E aí eu voltei para casa 13 anos depois, com todas as conquistas na mala. E isso para mim não tem preço. Agora a gente está chegando mais no final, então a gente vai fazer umas perguntas bate-bola com vocês e a Luana que vai conduzir. Ok, então vocês vão responder só com uma palavra. Um medo. Qualquer um. Qualquer coisa. Acho que morrer. Me lesionar e não poder fazer o que eu mais amo. Um sonho. Ser campeão mundial. Chegar na Olimpíada. Agora um lugar. Nossa, difícil. Você falou lugar, imaginei eu na trilha. Na Pode pista de atletismo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. O curso agradece muito e sempre são muito bem-vindos aqui na PUC. Vocês têm um conselho para quem está começando no atletismo, que está seguindo essa carreira aqui na cidade? O que você falaria para eles? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra imensa poder contar um pouquinho da minha história. E eu quero deixar aqui para todos os jovens. Não desistam dos seus sonhos, acreditem, lutem até o fim, que assim como eu estou aqui dando esse conselho para vocês, um dia vocês podem ser campeões também e estar aqui no meu lugar dando conselho para outras pessoas. Você, Luiz? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre um esporte, triatlo, e deixar um recado para aqueles que têm o sonho de começar no triatlo, no atletismo, para não desistirem, e que se precisar de conselho, ajuda, a gente está aí, tá? Bom, muito bem. O Jogando em Casa vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.